E aí, beleza? Eu sou o Paulo Catraca. Hoje a gente vai falar sobre o chakra esplênico. Primeiramente, a gente vai olhar para ele e desmontar um pouco dessa coisa do esplênico, né? Falando um pouco da história, por que que ele ficou tão famoso, mas também entender como é que ele é e por que que ele é tão importante dentro do magnetismo humano. Tá bom? Mas com um olhar próximo do órgão que ele é, né? E não de uma ênfase que pode ter algumas distorções, como eu vou explicar agora. O reverendo Led Peter, ele escreveu um livro, Os Chakras, né? Talvez tenha sido o primeiro, um dos primeiros livros ocidentais a abordar os chakras. E nessa abordagem, ele, por ser reverendo, retira o chakra sexual, gônadas, ou geniturinário, ou genésico, como seja lá como você conheça. Ele retira, né, por conta da religião, dizendo que é um chakra perigoso de se mexer, e coisas do tipo, mas faz parte do nosso corpo e nada, não tem nada a ver no meu ponto de vista, tá bom? E aí utiliza, como ele é clarividente, né, enfim, é uma época de explosão, né, da clarividência, da mediunidade. Imagine que eles olham para o corpo e veem uma luz maior também no esplênico, por ter uma grande quantidade de energia, e substituem o esplênico pelo sexual. Hoje a gente tem esse alinhamento, então 7 chakras, né? Mas a gente utiliza bastante o baço, e aí já desconstruindo isso, porque é uma fama muito grande, né, do esplênico, nada mais é do que baço. E spleen é baço em inglês, então é o chakra do baço, o chakra de um órgão, e aí eu chamo atenção para isso. Ah, é um órgão e a gente precisa buscar cada vez mais a importância de magnetizar órgãos também, os chakras referentes aos órgãos, né? Olhar um pouco mais para isso, já que a gente trabalha bastante o sistema endócrino, né? Obviamente, a gente faz arrastamentos, mexe em chakras referentes à circulação, panturrilha, coxas, nádegas, enfim. A gente trabalha bastante outros chakras, mas a importância de olhar as funções do nosso órgão, né, do órgão específico, começar a entender um pouco da importância. Porque, por exemplo, se a gente fosse aí avaliar, sem o baço a gente vive, sem o fígado não. Então, o que seria mais importante? Obviamente que agora a gente vai entender um porquê que o baço, enquanto ele está no nosso corpo, é tão importante ser magnetizado em muitas situações, muitas. A gente praticamente sempre faz algum trabalho no baço, no esplênico, né, no chakra esplênico, mesmo que sejam em longitudinais, em dispersivos, sempre tem algum contato ali, quase sempre, com o chakra esplênico. Tá, agora a gente vai para o baço. O baço, eu vou me atentar a duas características dele, tá? Primeiro, ele guarda 250 ml de sangue, a nossa vitalidade, né? Aquilo que circula pelo nosso corpo todo, ali é um armazenamento, um lugar que tem uma bolsa de sangue, tá bom? E temos 1/3 das plaquetas, né, do corpo ali também reservadas. Ou seja, a gente tem um grande potencial de socorro quando uma emergência acontece. Ou seja, a gente tem uma hemorragia, por exemplo. Quem é que vai mandar sangue, né? Quem é que vai mandar plaquetas? Tentar cicatrizar, né? Correr para aumentar essa quantidade de elementos que possam trazer uma maior cicatrização. É ele. Então, no momento de socorro, no momento de emergência, ele vai lá e pá, manda um monte de quantidade de sangue, manda o socorro, mantém a pessoa viva por mais tempo, por ter armazenado uma quantidade de sangue ali. Então, se ele é um salva-vidas, né? Se ele é um salva-vidas, pensando na quantidade de sangue e também faz parte do sistema endócrino, mas como eu disse, vamos se atentar a esses dois pontos: quantidade de sangue e plaquetas, né? 1/3 das plaquetas. Se ele é um socorro para uma quebra do sistema, né? Que é o sistema sanguíneo que eu já falei lá no sopro frio e sopro quente, né? Que a gente tem um circuito fechado, né? Entre pulmão, coração e o corpo inteiro, né? Trazendo oxigênio, gerando a energia, após gastar energia, gerando o CO2 e liberando pelos pulmões, né? Dando resultantes aí expressivas no sopro quente e sopro frio, né? Ah,
se a gente tem uma quebra desse sistema, né? Rompeu, abriu um corte, né? Tem um socorro, não tem? Mesma coisa, sistema acontecendo energeticamente. Se a gente tem um problema, uma questão, uma doença, algo que acontece repentinamente, o chakra esplênico, vai ser o cara que tem a característica de socorro, de primeiros socorros, é uma bomba de energia, é uma bateria ali. Então, por exemplo, quando a gente utiliza dentro dos protocolos de depressão, por exemplo, a gente trabalha bastante o esplênico. Ele pode ter o sistema todo colapsa, né? Por uma quantidade de estresse, gatilhos. A gente tem muitos elementos que envolvem a depressão, inúmeros. É uma situação extremamente complexa, né? E às vezes até ele tá sem energia, né? Porém, a gente trabalha ele porque é dali que vai ter um gerador que vai começar a alimentar todo o sistema, né? É ali que é o salva-vidas. Então ali a gente trabalha muito, né? Tanto fazendo ele reagir, quanto em dado momento colocando energia, trocando energia, né? O magnetizador doa energia para essa região, sempre dispersando depois e tudo mais. Tem lá o protocolo, né? 1, 2, 3 até a alta do paciente, mas ele é importantíssimo no colapso. Então a gente sempre trabalha ele, porém a gente tem que olhar ele como um órgão. Por quê? Porque isso abre a mente para a gente, né? A gente começa a olhar os chakras dos órgãos e tentar trabalhar um pouco mais isso. E não pensar assim, o chakra esplênico é muito importante e tal. Não, teve alguma coisa, vamos dizer assim, um elemento que deu fama a ele, como eu disse, que foi esse livro que foi escrito. A gente fez as correções que precisava fazer, assumindo o chakra geniturinário, né, sexual, gônadas, enfim, assumindo esse chakra tão importante, né, para nossa expressão, para nossa criatividade, mas entendendo que de fato o chakra esplênico é um salva-vidas, é um companheirão e ajuda muito no processo de recuperação de uma pessoa, principalmente quando a pessoa está realmente assim, situação de risco de vida, bem desenergizada. É um trabalho que é inevitável trabalhar o chakra esplênico. Mas se a gente também for comparar, por exemplo, de importância com a retirada do corpo, a gente vive sem o baço, né? Então a gente começa a refletir um pouco. Calma aí, ele é muito importante, mas a gente vive sem ele. Quem vai substituí-lo quando a gente tira ele? O fígado, que é um baita órgão. Não consigo não magnetizar um fígado, né? É importante trabalhar o fígado, né? Tudo bem, trabalha o baço bastante, trabalha o esplênico bastante, mas pô, o fígado é incrível, né? Uma glândula mista, enfim, depois a gente fala só de fígado, né? Mas eu queria abrir um pouquinho mais a cabeça com relação ao chakra esplênico, para que a gente entenda que é apenas um órgão, mas que tem uma função de socorrista, e a gente precisa entender isso para magnetizar com mais consciência, mas abrir a nossa cabeça para os órgãos do corpo, para todos os órgãos do corpo, entender um pouquinho que cada um pode ajudar nesse sistema complexo e te auxiliar nos êxitos de magnetização, né? Para que você tenha mais êxito, para que as pessoas que você atenda, que nós atendamos, tenham mais alívio, né? Que é isso que a gente quer. Curar e ser curado, compreender, estudar e seguir em frente, tá bom? Então fica aí a reflexão, espero que você tenha gostado. Se você puder fazer um comentário aqui embaixo, compartilhar um pouquinho da sua experiência, tá bom? Dá um like aqui no vídeo também, ajuda a gente, fortalece o canal aí. E a gente vai se falando e já tem mais vídeos, tá bom? Tamo junto. Fui!